O hábito salutar do trabalho. É comum nos perguntarmos por que precisamos trabalhar para atender as necessidades da vida material. Alguns questionamentos que teve a ideia de inventar o trabalho. Quem teve a ideia de inventar o trabalho? Não poderia ser tudo diferente, mais fácil? No entanto, mesmo que não gostemos de trabalhar ou que fiquemos nos indagando por que precisamos trabalhar tanto, devemos compreender que o trabalho é uma das bem-aventuradas leis de Deus. Recordamos que o Cristo, quando entre nós, afirmou que o Pai Celestial trabalhava sempre e que ele trabalhava também. Dessa forma, testificou a grandeza e o valor do trabalho. Assim, longe de ser um ato lamentável, algo doloroso, é uma das grandes oportunidades para que nos desenvolvamos e nos aproximemos do Senhor dos mundos. Considerando que toda ocupação útil é trabalho, verificamos que na Terra temos diversos tipos de trabalho. Temos o trabalho de iluminação intelectual, que impõe vontade e disciplina, regularidade e disposição para ser realizado. É preciso estudar, pesquisar, investir horas para alimentarmos o nosso intelecto. Temos o trabalho de renovação do universo cultural, que exige amadurecimento e sensibilidade a fim de que a alma se assenhoreie desses valores. E desse universo fazem parte as artes plásticas, a música, a dança, o teatro, a literatura. Temos o trabalho no solo, onde se desatam as folhas verdes e os grãos, que é preciso de quem conheça o ofício de adubar, de podar e de regar, para que não se mutile o vegetal. Temos o trabalho de lavrar a madeira ou ferro com ancinhos e formões, serrotes e martelos, com forjas, bigornas e tornos, o que exige prudência e imaginação para que se leve o cabo e a empreitada. Temos o trabalho de projetar, calcular e construir a morada humana, por meio da criatividade, da arquitetura, da lucidez, do cálculo, o que somente se consegue após longos anos de bancos escolares, de experiências com combinações e traçados dos materiais. Também necessidade de força muscular, exigindo de toda a massa orgânica esforço e empreendimento. O trabalho realizado no mundo, portanto, se apresenta como um recurso indispensável para que possamos conquistar tanto os valores da teoria quanto os dotes experimentais. Se entendermos o trabalho somente como fonte de ganhos e de lucros, não extrairemos dele tudo o que nos pode oferecer. Precisamos ver nele a oportunidade de iluminar a mente e fazer crescer a alma. Também a possibilidade de fortalecer a musculatura e honrar a existência, dando-lhe significado. É igualmente uma forma feliz de prestarmos serviços ao semelhante. Por tudo isso, devemos nos lançar no aprimoramento da alma e do corpo, por meio do trabalho, ou seja, por qualquer ação de utilidade que venhamos a desenvolver na terra. Adotemos, pois, os bons costumes de gostar de ler, de estudar, de tocar um instrumento, de desenvolver ciências e artes. Há tanto para aprender, tanto para saber. E seja qual for a luta a enfrentar na terra, não deixemos de desenvolver em nós e em redor de nós o hábito salutar de servir por meio do trabalho que possamos realizar. Trabalhar sempre deve ser a nossa meta, a fim de que nos aproximemos da grandeza do nosso Pai Criador. Que bom, hein? Olá, muito bom dia para você que está ligado com a gente no radião.com. Hoje eu tomei um susto quando acordei aqui com
as coisas que a gente arruma dentro do estúdio e fica assim realmente impressionado como tudo a gente quer mudar toda hora, todo momento, né? Então, quando você quiser mudar alguma coisa, muda com cuidado, não faz igual a mim, não, que derruba tudo, acaba com tudo, ok? Mas para a gente mudar, a gente precisa também planejar. E aí, é, vamos nos planejar. Eu planejei uma coisa e quase que deu outra. Graças a Deus, o prejuízo não foi tão grande assim. Graças a Deus. Vamos, nesse momento, com as principais notícias, né? Você vai ficar com hoje, nessa manhã, com as principais notícias. Você que acompanha a gente só pelo site, né? Nós é, sempre avisamos as pessoas que também, às vezes, estão com a gente acessando o Radião pelas plataformas das redes sociais, né? A gente agradece a você pelo carinho de sempre, né? Para que a gente acompanhe também é, tudo que acontece no site, né? E o que acontece também no Facebook também a gente ouve, a gente acompanha aqui pelo radião.com. Agradecer também a você que está nesse momento já acompanhando a gente pela rádio, né? Agora vamos às principais notícias do dia. O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta quarta-feira que vai pagar a conta se tiver cometido algum erro, no caso da movimentação financeira atípica de um assessor do filho Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual e senador eleito. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF mostrou movimentação de R$ 1.200.000 do ex-assessor Fabrício Queiroz. Já a Janaína Pascoal defende que haja uma investigação a respeito da movimentação atípica na conta do ex-motorista do senador eleito e filho do presidente, Flávio Bolsonaro, seu correligionário do PSL. Não apenas ele, mas os demais assessores e parlamentares que apareçam ou que apareceram no relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, nesta semana. O João de Deus, né, informa que sobre João de Deus, a Promotoria de Justiça de Goiás solicitou a prisão preventiva de João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. A informação foi confirmada pela assessora de imprensa do médio. A medida foi tomada 5 dias depois de virem à tona denúncias de abusos sexuais. O pedido ainda precisa ser aceito pela Justiça. Com direito a sofrimento pênalti perdido na prorrogação e definição das penalidades, depois de empate em 1-1 no tempo normal contra o Júnior Barranquilla, mesmo placar do jogo de ida, o Atlético Paranaense conquistou pela primeira vez o título de Copa Sul-Americana ao fazer a 4-3. Público na Arena Baixada foi recorde, foi mais de 40.200 pessoas no na Arena da Baixada. Eu assisti o jogo, né? E você tem lá essa informação no site OR+, no radião.com.br. O ex-ministro da Integração Nacional do governo Lula e da Fazenda do governo Itamar Franco, Ciro Gomes, do PDT, virou réu em queixa-crime apresentada pelo governador eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, por supostos crimes de calúnia e difamação. A queixa foi recebida pela juíza Simone de Faria Ferraz, da 16ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, e é a terceira movida pelo Tucano contra o ex-candidato à presidência. Responsável pelo ataque que terminou com 5 fiéis mortos na Catedral Metropolitana de Campinas, no interior, Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos, vivia recluso, tinha as despesas pagas pelo pai, reclamava de vizinhos e teria mania de perseguição. Segundo investigações da Polícia Civil, em anotações pessoais do atirador, os agentes também encontraram referências ao massacre de Realengo ocorrido em 2011 no Rio e à chacina em Fortaleza neste ano. A última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões acabou nesta quarta-feira pelo grupo E. O Bayern de Munique ficou no empate com o Ajax, enquanto o Benfica bateu o EK Atenas. Já no grupo F, o Manchester City confirmou o primeiro lugar ao vencer o Hoffenheim por 2-1. O Lyon se classificou em segundo após empatar em 1-1
com o Shakhtar. O destaque da rodada foi a derrota do Real Madrid por 3-0 para o CSKA Moscou no grupo G. Ainda assim, a equipe já estava classificada. A Roma, por sua vez, ficou em segundo após perder para o Victoria Pilsen. Por fim, no grupo H, a Juventus perdeu, mas avançou em primeiro devido a uma derrota do Manchester United. Esses são os resultados da Liga dos Campeões. O presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito, pediu aos membros do PSL que não declarem votos para a presidência da Câmara por enquanto. Segundo um dos filhos do presidente eleito, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, houve uma recomendação para aguardar o término das negociações antes de se posicionar. Na semana passada, Eduardo chegou a dizer que o partido não apoiaria a recondução de Rodrigo Maia para o comando da casa. Selic, o Banco Central decidiu manter pela sexta vez consecutiva a taxa de juros básica da economia brasileira em 6,5% ao ano. Com isso, a taxa Selic permanece no nível mais baixo da série histórica do Comitê da Política Monetária Copom, iniciada em junho de 1996. A decisão tomada era amplamente esperada pelo mercado. Todos os 35 analistas ouvidos pelas projeções podcast, pesquisa realizada periodicamente pelo Serviço de Notícias por assinatura do Grupo Estado, esperavam pela manutenção da taxa Selic no patamar mais baixo de sua história. Ai, ai. Essas são as principais notícias do dia de hoje. Você que está acompanhando a gente aqui pelo radião.com, agradecer o carinho, o acesso, a atenção. Agora mesmo, choro e sangue no posto de saúde. Refém relata 3 horas de medo. Informação chegando aqui pelo radião. Algumas delas sequer se conhecia, outros já haviam se visto algumas vezes, mas não tinham proximidade. As 16 pessoas que foram mantidas em cárcere privado por 4 suspeitos que invadiram, na tarde de segunda-feira, o Centro de Saúde Oswaldo Calda Campos, no bairro de Santa Cruz, em Salvador, compartilharam, no entanto, o sentimento de medo e segurança durante as 3 horas que ficaram sob o domínio dos criminosos. Após negociação com militares do Batalhão de Operações Especiais BOPE, intermediadas por mães de suspeitos, todas as vítimas conseguiram sair da unidade sem qualquer ferimento. Em contato com a reportagem, um dos reféns afirmou nesta quarta-feira que ninguém foi ameaçado durante a ação. Sem se identificar, o rapaz revelou que uma das vítimas mais abaladas era a menina de 12 anos, filha de uma agente comunitária. A garota chorou durante todo o tempo, dividida em 2 salas, sendo 15 na administração e uma na farmácia do posto. Todos permaneceram de pé, já que os 2 ambientes estavam tomados pelo sangue dos suspeitos feridos. A vítima contou que Kaique Silva Cerqueira, de 19 anos, último a se render, estava armado dentro da farmácia com uma das vítimas, uma mulher. Já os demais reféns ficaram sob a fiscalização de Jefferson Oliveira Silvani, Eric dos Santos Batista e Danilo Santos Nascimento, de 28 anos, que não tinham armas. Conforme a vítima, apesar do ocorrido, ninguém foi ameaçado de morte ou agredido. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia, todos os suspeitos tiveram prisão em flagrante convertida para preventiva em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira. Os 4 já foram encaminhados para o complexo penitenciário da Mata Escura, onde estão à disposição da Justiça. Tá. Iate de Ike Batista vai a leilão por 18 milhões de reais. Por determinação do juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, o iate Pershing Spa do empresário Ike Batista vai ser leiloado nesta quinta-feira da semana que vem, com lance mínimo no valor de 18 milhões de reais. O iate tem salas, 4 quartos, sendo 2 suítes e espaço para guardar 2 jet ski. A embarcação de alto luxo tem capacidade para 22 pessoas, sendo 21 passageiros e um tripulante. É equipado com sistema de som MP3, vídeo, TV, LCD de 67 polegadas na sala e TVs menores nos outros ambientes. A suíte Master
é composta por sauna e closet, e a cozinha é toda decorada em aço escovado. Ai, 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 Jesus Cristo do céu, hein? Esse mundo de dinheiro, esse mundo de condição. 18 milhões já, o leilão, quem vai, hein? Imagine de quanto vai acabar, né? Olha, a mulher de João de Deus disse que montaram um circo contra ele e que acredita na inocência dele. A esposa do médio João de Deus, Ana Keila Teixeira Lourenço, comentou sobre o pedido de prisão do marido. A prisão dele foi solicitada pelo Ministério Público de Goiás ao jornal O Globo. Ela negou com veemência as acusações de abuso sexual apresentadas por centenas de mulheres contra João de Deus. Ela disse acreditar que tudo não passa de uma farsa, um circo que montaram contra ele. Segundo ela informou, abre aspas, que acredita na inocência dele. Ela acha que é um grande circo que montaram contra ele e uma mentira. As pessoas que vêm aqui são pessoas com problemas. Elas têm problemas psicológicos. Todas resolveram dizer algo agora, mas sem fundamento. João é uma pessoa próxima, afetuosa. No momento certo, ele vai se pronunciar. Segundo a publicação, a mulher do líder espiritual estava visivelmente abalada. Falava no telefone a todo instante, enquanto uma babá segurava as crianças. Uma das ligações recebidas foi do próprio João de Deus. Ela disse a ele que as crianças, que a essa altura gritavam papai e queriam vê-lo. Keila disse que o médio tem a confiança dela e de todos que trabalham com ele na cidade. Ao avaliar a onda de denúncias de abuso sexual que se ergueu contra o marido, ela disse que não sabia como tudo iria terminar, mas que ela estaria ao lado dele para tudo. É, Algumas pessoas estão me perguntando, né, se João de Deus é da doutrina espírita. João de Deus ele se diz católico, ele não é espírita. E médio não tem só na doutrina espírita, né? Médio significa aquele que se diz intermediário dos espíritos, né? Ele se dizia médio do santo católico, né? Do santo da igreja, né? Do Inácio de Loyola, que foi um médico, né? Na realidade, e que praticou o bem e curou muitas pessoas. João de Deus, acredita-se, né, que João de Deus tem a faculdade de cura, de curar. É tanto que ele tentou fazer o trabalho dele ontem, segundo informações, obtivemos, no, não no centro espírita, mas no hospital espiritual, né? É porque a expressão espírita vem de 1857. Foi cunhada por Kardec, né? Allan Kardec. Então, essa expressão vem em 1857, ela não vem de agora. Então, faz-se uma misturada danada. É interessante que as pessoas que têm alguma dúvida, que dêem uma estudada, dêem uma observada. Eu acho que, apesar de ser um péssimo momento para a figura de João de Deus e para todas essas mulheres que estão denunciando, é um bom para você se esclarecer, né, sobre, né, o que é a doutrina espírita, o que é espiritualismo, o que é umbanda, o que é candomblé. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. João de Deus, ele não é espírita, o centro não era espírita, era um era uma hospital espiritual, ele considerava um hospital espiritual, né? Claro que ele tinha respeito, ele já recebeu até quando estava vivo a presença de Chico. Chico é espírita. E o trabalhador espírita ele não faz nada pago, né? Ele não se cobra absolutamente nada. E João de Deus cobrava, né? Segundo ele, para a manutenção dos trabalhos da casa dele, né? Então, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha, a equipe de transição já discute uma nova tabela de frete que deve ser apresentada em janeiro pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para substituir a atual. A proposta ficará em consulta pública para que todos os agentes do setor possam dar sugestões. A informação é do Globo. De acordo com a publicação, uma das principais críticas do setor produtivo é que a tabela vigente foi elaborada da forma unilateral pela ANTT no afogadilho para acabar com a greve dos caminhoneiros que praticamente parou o país em maio. Ela conteria erros de cálculo de custos e distorções, como considerar
um só tipo de caminhão, número de eixos para diferentes tipos de carga. A nova contemplará vários tipos de veículos para diversos tipos de carga. Ainda voltando aqui às notícias, né, sobre o caso de João de Deus, a Justiça de Abadiânia decidirá sobre o pedido de prisão de João de Deus, né? Acusado de abuso sexual, o médio corre o risco de ser preso. Após sua tentativa de continuar atendendo nesta quarta-feira, o Ministério Público de Goiás apresentou no final da tarde, segundo apurou a Agência Brasil, o pedido de prisão preventiva. Dos promotores responsáveis pela força-tarefa, que investiga mais de 200 denúncias contra o médio, estiveram no Fórum de Abadiânia. O pedido deve ser analisado pela comarca local. O advogado João de Deus, Alberto Toron, disse o seguinte à agência: a informação que nós temos é que efetivamente o MP, o Ministério Público, fez o pedido à Justiça, mas nós não conhecemos o teor desse pedido. Sem conhecer, eu não tenho como me contrapor a ele. Vou para a Abadiânia amanhã, mesmo ver se eu consigo avaliar esse pedido. Torão disse ainda ter reafirmado oficialmente às autoridades que seu cliente segue à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos. João de Deus é suspeito de abuso sexual contra mulheres e também adolescentes. Ele nega as acusações e se diz inocente. O balanço mais recente do MP de Goiás é de 206 possíveis vítimas. Essa, é, essas vítimas, né, segundo alguns jornais, o caso dele pode ser maior do que aquele médico, Abdelmacin, né? Está preso. Ao menos 9 pessoas morreram e 47 ficaram feridas, 3 delas em estado grave nesta quinta-feira, quando um trem-bala colidiu com uma locomotiva em Ankara, na capital da Turquia. Meu Deus do céu. O ministro do Transporte, Kait Turban, afirmou que entre os mortos estão 3 operários de ferrovias. Ele explicou que uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O trem que seguia de Ankara para Konya, centro do país, colidiu com uma locomotiva que passava por uma avaliação de rotina na mesma via, informou o governador de Ankara, Vasip Shahin. Turhan indicou que o acidente aconteceu 6 minutos após a entrada da composição na estação de Massadins, a menos de 10 quilômetros da estação central de Ankara. O governador afirmou que os trabalhos de busca e resgate de vítimas prosseguem e que a investigação técnica foi iniciada para esclarecer as causas da tragédia. De acordo com o jornal Hurriyet, 206 pessoas estavam a bordo do trem. As imagens exibidas por canais locais mostram alguns vagões descarrilhados e parte do trem sobre a ferrovia coberta de neve. Uma passarela de pedestres desabou em consequência do acidente. A linha de trem-bala Ankara-Konya foi inaugurada em 2011. 3 anos depois foi inaugurada a linha Ankara-Istambul. Eita, final de ano começa tantos acidentes, tantas tragédias. E você que está acompanhando a gente pelo radião.com, muito obrigado pelo acesso, né, pela sua atenção. Continue com a gente, porque a gente tem mais informações atualizadas e sempre, o tempo todo, atento a tudo o que acontece para você que está com a gente, ok? Eu volto já já, daqui a pouquinho, com muito mais informações para você. Aqui o Radião, todo mundo pode ouvir. Você que está com a gente na nossa telinha ou telona, seja onde você quiser exibir, do radião.com, muito obrigado pelo acesso. Fique com a gente tem muita informação logo mais aqui para vocês, tá ok?